Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal SSD Suíça, sem dúvida. Para você que é suíço e que fala português, que mora no Brasil, ou em Angola, ou em Portugal, ou em qualquer outro país que se fala português, parabéns pela sua data comemorativa, que é 1º de agosto. Eu estou aqui hoje, primeiro, para parabenizar todos os suíços, inclusive a mim mesma, que eu amo esse país e sou dupla cidadã aqui, e também para parabenizar todas as pessoas que têm a ver com o desenvolvimento da Suíça e com a integração, o processo integrativo da Suíça com outros países, principalmente vocês que trabalham nos consulados. Gente do consulado brasileiro aqui em Zurique, parabéns, eu sei que vocês dão duro, danado, e que vocês fazem o melhor que vocês podem para nos ajudar como brasileiros aqui, e vocês do consulado suíço lá no Brasil, que vocês também fazem um trabalho fantástico, nos ajudando muito aqui na Suíça. Bem, a pergunta é, o que é que rolou dia 1º de agosto para ser feriado nacional e desde o ano de 1815, parece, que foi institucionalizado como dia oficial da Suíça, dia 1º de agosto, dia nacional. O que rolou, né? Então fiquem ligados aí que nós vamos conversar sobre isso. Tchau, até mais tarde. Bem, voltando ao nosso assunto de 1º de agosto, é importante a gente entender onde nós estamos aqui na Europa. Bem, a Suíça está bem no centro da Europa. Ao norte nós temos a Alemanha, ao sul nós temos a Itália, ao leste nós temos o Principado de Liechtenstein e Áustria, e ao oeste nós temos a França. Então, nós não temos mar, nós estamos cercados de países por todos os lados aqui. Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, os arqueólogos já encontraram vestígios de que um povo chamado celta já vivia aqui nessa região por volta de 1500 a.C. São os primeiros registros arqueológicos que nós temos desse povo. Esse povo foram os primeiros habitantes da Suíça, e dentro dessas tribos celtas tinha uma tribo que se sobressaiu das demais por eles saberem manusear e fazer mais artefatos artesanais com armas e objetos cortantes, também com joias. Essa tribo chamava-se Helvetii. Então, segura bem esse nome que a gente vai precisar dele futuramente. Então, o que aconteceu foi, essa tribo ficou aqui, essas tribos, né, celtas, ficaram vivendo nessa região onde hoje é a Suíça, e por volta do ano 52 a.C., então eles resolveram descer mais para o sul, para Itália, direção Itália. Só que, nessa época, o Império Romano estava se expandindo e impediu que eles descessem. Então, eles continuaram, obviamente, nessa mesma região. Essa é a primeira parte dessa história. Então, vamos continuar. Vamos dar um pulo, né? Saímos de lá do 58 a.C. e agora vamos dar um pulo na história até o ano de 1291. O que é que aconteceu nesse ano? Por que esse ano foi importante para a Suíça? Porque durante esse ano, 3 cantões chamados Uri, Schwyz e Unterwalden se reuniram e assinaram um pacto de mútua ajuda.
eles iriam estar realmente se encarregando de proteger um ao outro e também tentando promover a paz nessa região. Então, esses senhores que assinaram esse pacto, que chama Confederato Helvetia, que é o primeiro documento oficial que houve da Suíça como país, digamos assim, né? Como junção de 3 cantões, formando assim uma unidade só, nesses termos. Então, esse pacto foi assinado numa colina chamada Retli, que fica nessas aproximações de Lucerna, pelo que foi me informado, e os 3 caras que assinaram esse acordo, ou esse juramento, que é como está traduzido para o alemão e inglês, são os senhores Walter Fürst, do cantão Uri, Werner Stauffacher, do cantão Schwyz, e Arnold von Merthal, do cantão Unterwalden. Então, eles se prometeram estar ajudando um ao outro e fazendo de tudo para promover a paz entre esses 3 cantões. Quando a gente fala sobre esses 3 cavalheiros, né? O que é que vocês pensam? Porque tem uma frase famosa, né, que fala um por todos, todos por um. E fala justamente da amizade, né, e da lealdade entre 3 amigos. Bem, dizem que Alexandre Dumas, quando escreveu Os 3 Mosqueteiros, ele estava baseado nessa história da formação da Confederação Helvética. Bem, como o Alexandre Dumas já morreu em 5 de dezembro de 1870, então não vai dar para tirar mais essa dúvida com ele. Mas, bem, os franceses, eles juram de pé junto que isso não aconteceu, que é a história puramente dessa trilogia, né, francesa e tal, dos amigos Athos, Pathos e Porthos, desculpe, e Aramis. Mas aqui para nós, hein? Bem que podia ser da Suíça, né? Bem, gente, depois que eles assinaram esse pacto, eles estavam esperando, na verdade, um tempo de trégua, de paz. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque a família imperial do Sacro Império Romano-Germânico, que eram os Habsburgos, eles eram os, na época, eles estavam conquistando, eles eram austríacos e eles estavam conquistando várias terras da região da Central Suíça. E eles queriam, obviamente, também conquistar a terra onde estavam os helvéticos. E o que aconteceu? Os helvéticos, com esse pacto que eles já tinham assinado em 1291, eles disseram não, essa terra é nossa. E houve aí uma grande guerra entre os helvéticos e os austríacos da dinastia do Habsburgs. O que aconteceu? Depois dessa guerra, no ano de 1318, os Habsburgs tiveram que se render aos suíços. Então, a fama do exército suíço ficou assim, abrangeu toda a região. E eles começaram a ser muito respeitados, né? E muito até temidos. Mas o que eles queriam, na verdade, era ter paz. Então, essa carta de rendição
dos Habsburgos para os suíços deu um enorme prestígio, né, na fama suíça naquela época. E o que aconteceu depois? Logo depois, outros povos que estavam em volta desses 3 cantões quiseram se unir, porque eles sentiam segurança nesse exército, eles sentiam segurança nesse pacto que houve. Então, logo quem veio a se acoplar a esse bloco, a esse trio, foi o cantão de Lucerna e logo depois o cantão de Zug. E hoje em dia a Suíça tem 26 cantões, né? Que eles foram, de uma forma ou de outra, se acoplando à Confederação Helvética, no caso, né? Então, isso é basicamente o que se comemora no dia 1º de agosto aqui na Suíça. Então, agora eu espero que eu tenha esclarecido para vocês sobre a história suíça e como foi, como deixou de ser. E fiquem ligados, porque agora nós vamos ter o nosso momento de reflexão. Até já! Estamos agora chegando no finalzinho do nosso vídeo e agora a gente vai ter um momentinho de reflexão, né? Porque nosso tema de hoje foi união, foi luta pela liberdade, foi autonomia e a gente só consegue ter liberdade quando nós somos autônomos no que a gente pensa, no que a gente acredita, no que a gente quer. Então, aqui eu quero registrar uma passagem que fica em Gálatas 5:1, no Novo Testamento, e é a carta de Paulo, né, ao pessoal de Gálatas, que fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem sucumbir novamente pelo jugo da escravidão. Desejo a você, de todo o coração, uma grande semana, um grande dia e uma grande comemoração. Beijos! Tchau!